Hello everyone, bem-vindos. Welcome to our class here on YouTube. Bem-vindos à aula 59 das nossas aulas aqui no YouTube, que acontecem todas as quartas-feiras de 15 em 15 dias. Então, hoje é a aula 59 e o nosso tema hoje é como continuar a praticar inglês mesmo nas férias, sem estudar muito a sério. Em primeiro lugar, vamos então falar de como é que podemos aproveitar as férias para continuar a praticar o inglês, não pôr o inglês completamente de lado, mas na verdade vamos falar também do verão, das férias, como uma excelente oportunidade para começar a aprender inglês. E já vou explicar porquê. Hoje então, aula 59, né? Já é aqui uma série de aulas, já muitas aulas, já é que temos aqui um longo percurso nestas aulas aqui no YouTube, às quartas-feiras de 15 em 15 dias, e espero que estejas a seguir. Já sabes que esta aula ficará disponível durante alguns dias, mais ou menos 2 semanas, e depois estas aulas desaparecem misteriosamente e ficarão disponíveis apenas para os alunos do English Club. Mas por enquanto podes aproveitar para ver, para rever. Já sabes que podes ir buscar um caderno, algo para escrever, para anotar aquelas que são as principais ideias para ti e, neste caso, as melhores dicas para aprenderes inglês nas férias. Quer estejas aqui já a aprender e seja para continuar a aprender, seja para começares a aprender inglês. Let's go? Então, o nosso tema de hoje é como continuar a praticar inglês mesmo nas férias sem estudar a sério. Hoje vamos então falar de estratégias e de conteúdos que nos vão permitir aprender inglês sem grandes complicações em tempo de férias, ou seja, aprender de uma forma mais tranquila e mais descontraída, aproveitando aquilo que temos à nossa volta. Então, para quem está aqui, para quem está a ver estas aulas pela primeira vez e pode não me conhecer, eu sou a Inês, sou licenciada em Inglês e Alemão, sou também Neurolanguage Coach. O Neurolanguage Coaching usa as ferramentas do coaching para o ensino e a aprendizagem das línguas, no meu caso, naturalmente, o inglês. Isto permite-me criar aqui um espaço de segurança onde os alunos se possam permitir errar, porque para aprender é, sobretudo, preciso errar. É com os erros que nós aprendemos. Uso também muitas ferramentas de escuta ativa, o que é para nós podermos ouvir o que os nossos alunos dizem, ou futuros alunos, para podermos ir ao encontro dos seus objetivos e das suas necessidades. Sou também fundadora, coordenadora pedagógica da Saber Interativo, que é um centro de explicações e uma escola de línguas que já opera desde 2008. Sou ainda uma eterna estudante, adoro estudar, adoro aprender e adoro, sobretudo, depois fazer ligações entre as diversas áreas e tópicos que aprendo para, assim, poder entregar as melhores aulas possíveis aos meus alunos. Então, e para quem são estas aulas? Estas aulas aqui no YouTube? São para quem quer aprender inglês em 2025, para quem está cansado de não saber falar inglês. Isso de facto é algo que incomoda e que por isso, ou seja, por não falarmos inglês, nos sentimos muitas vezes aqui, enfim, intimidados por algumas oportunidades, como trabalhar numa empresa internacional ou também como viajar de forma autónoma ou candidatar-nos a uma oferta no estrangeiro. É também para quem está determinado a aprender inglês este ano, para quem quer aprender inglês de forma autónoma, ou seja, para quem sabe que aprender inglês é algo que nós precisamos de ajuda, precisamos de orientação de alguém, de um professor, de uma equipa, mas há uma grande parte que tem que ser feita de forma autónoma, ou seja, que depende de nós e do nosso esforço. Um esforço orientado por um professor, por uma equipa, mas tem também a haver aqui um processo de aprendizagem autónomo. Então, e o que é que vamos aprender hoje? Hoje é a nossa aula 59, destas nossas aulas aqui, e o que é que nós vamos aprender hoje? Hoje vamos falar então da importância de continuar a praticar inglês nas férias. Vamos falar porque é que é importante, vamos falar também porque é que as férias, o verão, este tempo em que estamos todos mais descontraídos, aqui a procurar fugir um pouco das rotinas, ter aqui uma vida mais leve, não é? Se tens filhos, os filhos já estarão de férias, portanto estaremos aqui menos dependentes das rotinas, aquelas rotinas fixas de ter que estar na escola às 9 horas, ou às 8h30, ou às 8 horas, e portanto é aqui um tempo que impõe aqui alguma leveza e nos libertarmos daquelas rotinas mais pesadas. No entanto, podemos aproveitar este tempo
para continuar a aprender inglês ou mesmo para começar a aprender inglês. E é disso que vamos falar hoje. Vamos falar também de criar uma rotina de prática de inglês nas férias, ou seja, como é que nós podemos criar aqui uma rotina? Porque para aprender, de facto, é importante criarmos essa rotina, ok? Mas uma rotina que não seja leve, que não seja pesada, que não seja muito espartilhada e que nos impeça aqui de aproveitar o resto das coisas que gostamos de fazer nas férias, né? Os encontros com os amigos, os piqueniques, os jantares pela noite dentro. Vamos falar também de atividades práticas que podes usar para aprender inglês nas férias. Quer já estejas a aprender inglês ou quer estejas agora a começar. Ok, let's go. Let me just drink some water first. Ok, let's go. Então, quero dar-vos então as boas-vindas. Bem-vindo a mais esta aula aqui ao vivo. É a aula 59 desta série de aulas. Já sabes que estas aulas vão ficar disponíveis durante alguns dias. Depois elas passarão a estar disponíveis apenas para os alunos do English Club. Mas, entretanto, podes aqui aproveitar estas aulas enquanto elas estão disponíveis. Sim, está muito bem-vindo, ok? Sente à vontade para colocar qualquer questão, qualquer comentário nos comentários, ok? Eu responderei oportunamente ou contacte-nos pelos outros meios para qualquer questão que te surja. Então, vamos então começar a nossa aula de hoje e vamos começar então por falar da importância de continuar a praticar inglês nas férias. Muitas pessoas que me contactam nas redes sociais, etc., falam, ok, eu gostaria de aprender inglês, mas agora é o verão, vou estar de férias e vou ter os miúdos, ou vou estar, se calhar, até a trabalhar. Não é uma boa altura, ok, agora vou estar, quero desligar, etc. Na minha perspectiva, podemos estar aqui a perder uma oportunidade. Na verdade, as férias podem ser uma boa altura para aprender inglês ou mesmo para continuar a aprender, ou mesmo para começar a aprender inglês. E porquê? Porque nas férias nós estamos mais descontraídos, estamos menos tensos, a vida está mais leve, porque está calor, nós, enfim, saímos do trabalho e ainda é de dia, ainda podemos fazer algumas coisas enquanto ainda temos a luz do sol e, portanto, temos aqui, de facto, uma outra leveza. O que quer dizer que nós podemos aproveitar esta leveza, esta tranquilidade para aprender. Não necessariamente da mesma forma, talvez não de uma forma tão formal, mas podemos, de facto, aproveitar esta altura para aprender, porque nos sentimos mais relaxados, mais tranquilos, e essa é a postura ideal, okay? O estado de espírito ideal para haver aprendizagem. Podemos então aproveitar este momento em que nos sentimos mais tranquilos, mais relaxados, para aprender inglês e ou seja, para continuar a aprender inglês ou para começar a aprender inglês, ok? Por exemplo, temos aqui esta imagem na praia, ok? Porque não na praia? Basta, por exemplo, nós estarmos atentos a quem fala inglês à nossa volta e tentarmos entender. Mesmo que inicialmente não vamos entender nada, não vamos entender tudo, à medida que formos continuando esta prática, vamos aprender mais e mais e aqui já estamos a aprender inglês, ok? Por exemplo, podemos também fazer o mesmo com outras oportunidades que aparecem nos verões, ok? Que já vamos falar aqui mais à frente. A verdade é que o verão pode ser uma excelente oportunidade para aprender inglês, para continuar a aprender ou para iniciar. Se já estás a estudar inglês e tiveres aqui este momento de paragem, repara que é uma paragem que pode ter aqui algum custo. Imagina que vais parar, ok? Estamos no início de julho, no momento em que estamos a gravar este vídeo, estamos no início de julho e, portanto, imagina que já paraste, ou seja, temos julho, depois agosto, não é? Não faz sentido, e depois, eventualmente, setembro, temos aquele início de ano em que regressamos ao trabalho, se tens filhos, os miúdos regressam à escola, e, portanto, temos aqui uma série de coisas a acontecer ao mesmo tempo e será mais difícil retornares às aulas. Nesse caso, vais ter logo aqui julho, agosto e setembro de pausa. Depois, eventualmente, se te faltar um bocadinho mais aqui a disciplina, isto pode-se prolongar. O que quer dizer que vais acabar por interromper aqui o teu processo de aprendizagem, o que te vai levar a perderes algumas coisas daquilo que aprendeste, o que é pena. Se já estás a fazer um processo de aprendizagem de inglês
e já tens aqui algumas vitórias, alguns objetivos alcançados, o parar totalmente pode-te custar aqui aquilo que tu aprendeste. Portanto, aqui o verão pode e deve ser uma oportunidade para eventualmente aprenderes de outra forma, teres acesso a inglês noutros formatos, usando outras estratégias, mas é sem dúvida uma oportunidade para continuares a tua aprendizagem de uma outra forma, de uma forma mais descontraída, mas para não perderes aquilo que já aprendeste, ok? Depois, passamos então para a segunda parte da nossa aula. Ok, então, e se tu quiseres começar a aprender inglês nas férias, será que isso é boa ideia? Eu acho que sim. É uma ótima forma de uma forma descontraída, sem pressão, começares a ter aqui contacto com o inglês. Sem estares a pensar, ok, mas eu não estou a perceber nada do que eles estão a dizer, não estou a perceber nada do que está ali escrito, não estou a perceber nada do que estou a ouvir neste podcast, ok, vamos tentar fugir dessa atitude e desse pensamento. Vamos ser curiosos, ok? Vamos olhar à nossa volta, vamos ouvir o que está à nossa volta, ler o que está à nossa volta em inglês. O inglês está em todo lado e, portanto, não será difícil encontrares material, encontrares palavras escritas, pessoas a falar em inglês. Portanto, as férias poderá ser uma excelente oportunidade para recomeçares, não é? Se já no passado aprendeste inglês, ou começares, se nunca aprendeste inglês, começares agora com este primeiro passo. Sugiro que, por exemplo, arranjes um bloco ou mesmo no bloco de notas do teu telefone e comece a tomar notas de palavras que encontras, que eventualmente achaste interessante ou que não entendeste para depois ir ver mais tarde e assim começares o teu processo de aprendizagem de inglês. E depois, quando te sentires preparado, em setembro, por exemplo, aí começares de uma forma mais formal, com aulas, a tua aprendizagem de inglês. O verão é uma excelente altura para aprender, okay? É quando nós temos aqui mais tempo livre, e da mesma forma que usamos o verão para ler livros, aqueles livros que gostaríamos de ter tido tempo durante o ano, podemos também aproveitar para aprender inglês, que certamente é algo que gostarias de já ter feito ao longo do restante ano, ok? Portanto, sugiro que uses o verão para iniciar a tua aprendizagem de inglês e assim, quando chegar setembro ou outubro e quiseres começar aulas, ok, já tens aqui algum trabalho adiantado, ok? Resumindo então esta nossa primeira parte, o verão não tem que ser uma altura em que paras o inglês, não tem que ser uma altura em que deixas este teu objetivo de lado ou adias uma vez mais, pode ser aqui um momento em que usas este tempo para de uma forma tranquila e relaxada vais trabalhando para este teu objetivo. Faz sentido? Deixa aqui nos comentários. Ok, passamos então para a segunda parte desta aula. Como é que podemos criar uma rotina para praticar inglês nas férias? Então, parece que esta coisa de rotina e férias não casa uma coisa com a outra, não é? Como assim? As férias são para nós fugirmos à nossa rotina, certo? Certo, claro que sim. E todos os estudos indicam que é muito positivo nós termos um tempo no ano em que fugimos à nossa rotina, em que saímos da nossa rotina. Não quer dizer isso, no entanto, que não possamos criar aqui uma rotina que seja leve, que seja tranquila, para poder praticar inglês. Algo que seja em que nós estamos a juntar, ok? O que nós gostamos de fazer nos nossos tempos livres, o que gostamos de fazer para descontrair, para descansar e para relaxar com o inglês. E isso é muito fácil de fazer porque o inglês está em todo lado, não é? Temos o grande benefício do inglês ser esta língua tão comum e por isso nós não temos falta de oportunidades de ter contacto com o inglês, certo? Deixa-me dar-te um exemplo. Uma rotina muito simples, muito leve, muito tranquila, que tu podes usar para ter contacto com o inglês. Ou seja, aqui aprender inglês não tem que ser necessariamente com livros, com aulas formais, não é? Sempre na mesma hora com as mesmas pessoas, mas podes criar aqui uma rotina leve e tranquila em que tens contacto com o inglês, em que aprendes inglês ou continuas aqui a consolidar o que aprendeste ao longo do ano letivo em inglês. Vamos então olhar para um exemplo? Let's go! Então, temos aqui uma rotina, um exemplo de uma rotina, neste caso até de segunda a sexta, mas pode ser de segunda a domingo, ok? Tudo depende dos teus objetivos e, no fundo, também do que te apetecer fazer e do que te fizer sentido. Imagina que na segunda-feira podes ver uma série ou um filme.
O único cuidado que deves ter é, de facto, ser um filme que seja em inglês, para, assim, teres contacto com a língua. Depois podes escolher se vês com legendas, sem legendas, com legendas em português, com legendas em inglês. Isso vai depender do teu nível de inglês, vai depender também da linguagem do filme ou da série. Se for uma linguagem do dia a dia, será mais fácil. Se for um filme ou uma série que fala sobre, que se passa no século XVIII, aí naturalmente a linguagem será mais difícil de entender e precisarás de legendas em português. E está tudo ok. Lembra-te que temos aqui um mix entre sair da rotina, não é? Ou seja, relaxar, ter aqui um momento de prazer e então conjugar com o inglês. Portanto, não interessa muito se as legendas estão em português ou não, ok? Vais tentando ouvir, vais tentando perceber o que é dito, ok? Sem grande pressão e sem grande esforço. O objetivo não é estar em esforço, o objetivo é teres contacto com o inglês enquanto estás a relaxar. Podes também, por exemplo, ver uma série ou um filme que gostaste muito e por isso gostarias de rever, e neste caso, como já vai ser a segunda vez que vais ver, vai ser também mais fácil de entender. Na terça-feira, ok, sugiro algo que pode ser já um pouco mais difícil, que será então ouvir um podcast. Ok, podes escolher um podcast que de um tema à tua escolha, não é? Imagina que gostas de ouvir que nutrição é um tema que te interessa, ok? Podes procurar um podcast sobre nutrição, sobre liderança, a mesma coisa. O tema é indiferente. O que interessa é que seja em inglês, ok? Quem diz aqui ouvir um podcast, podemos ouvir num Spotify, por exemplo, mas também, por exemplo, também se pode ouvir no YouTube. Muitos deles também estão disponíveis no YouTube, é como preferires. Às vezes, ver as pessoas a falar pode ajudar aqui a entender o que é dito. Então, não esquecer também que nos podcasts tu podes ajustar a velocidade da reprodução, ou seja, podes desacelerar a velocidade de reprodução para te ser mais fácil. Muitos podcasts têm também disponíveis a transcrição, portanto, tu podes ouvir o podcast e acompanhar a transcrição do mesmo. Na quarta-feira podes, por exemplo, então, escrever frases. Escrever 3 frases sobre o teu dia. Podes escrever, por exemplo, usando o passado, falando sobre o que fizeste ontem, falar sobre o presente, ok, qual é que é a tua rotina de férias, ou, por exemplo, usar o present continuous para falar de quais são os teus planos para este dia ou para o dia de amanhã, ok? Podes até escrever uma frase de cada. Escrever e frases sobre o teu dia, frases simples, não tem que ser nada muito sofisticado, ok? Aqui a questão muitas vezes é conseguir fazer o simples bem feito. Ou seja, se eu disser I am having dinner with friends tomorrow. I'm having dinner with friends tomorrow. Eu vou jantar com amigos amanhã. Então, mas como é que eu corrijo a frase? Muito simples, ok? Podes-me enviar uma mensagem, um e-mail, eu dou-te feedback das tuas frases, sem problema nenhum. Depois, na quinta-feira podemos repetir expressões em voz alta, até podem ser aquelas que nós escrevemos no dia anterior, ou pode ser expressões que nós registamos, que fomos vendo por aí e que registamos no nosso caderno. Podem ser expressões, por exemplo, de conversa social, não é? Por exemplo, how are you? I'm good. E por aí adiante. Ok? Podemos aqui repetir expressões em voz alta que nós, por exemplo, queremos treinar e que queremos ter bem consolidado na nossa cabeça. Na sexta-feira, podemos ler uma notícia em inglês, não é? Podemos comprar um jornal ou uma revista, ou podemos, naturalmente, também ver online esse jornal ou essa revista e ler uma notícia, mais uma vez, sobre um tema que nos interessa, não é? Pode ser, enfim, pode ser sobre a realeza, pode ser sobre o tempo, sobre ciência, sobre o desporto, o que quer que seja que te interesse. Isso é indiferente. E temos aqui, nestes 5 dias, ok, temos o ouvir, temos o ler, temos o escrever e temos também o falar e treinar a pronúncia. Então, temos aqui 5 coisas muito simples, que também não te ocupam muito tempo, que podes fazer no momento em que for mais oportuno e que podes aqui aplicar nas tuas férias uma rotina leve para aprenderes inglês. Porque as férias, lá está, podem ser tempo de aprendizagem, mesmo que seja de uma forma diferente. Então, falámos então aqui da importância de como podes construir uma rotina leve e tranquila nas férias, e daí demos-te aqui um exemplo que tu podes replicar ou que podes adaptar
aos teus gostos, às tuas preferências e também à tua rotina de férias. Ok? Let's go então para a terceira parte. Então, agora vamos falar então de algumas atividades práticas que podes usar para aprender inglês nas férias. Ou seja, algumas atividades concretas, algumas estratégias concretas para tu falares, para usares nas férias para aprender inglês. Quer já estejas a aprender inglês antes ou quer estejas agora a começar. Let's go! Então, a primeira já falámos há bocadinho. Ver séries e filmes. Podes ver no cinema, ok? Podes aproveitar para ir ao cinema, se for essa a tua preferência. Em alguns sítios existe até isto que temos aqui, ou seja, este formato de drive-in ou cinemas ao ar livre, em que nós podemos, ou seja, dentro do carro ou não, ver cinema ao ar livre, não é? Que é algo bastante agradável, enfim, nesta altura de verão, podemos ir ao cinema ou podemos fazer como fazemos o resto do ano, que será então na sala da nossa casa, ver séries e filmes. Como já vos disse há pouco, é indiferente se colocam legendas ou não, se as legendas são em português ou em inglês, ou até se ajustam a velocidade da reprodução. O que interessa é que estejamos a ouvir inglês e ao mesmo tempo sem uma grande pressão e sem estarmos muito estressados. O objetivo aqui é divertir-nos, é descontrair-nos, ao mesmo tempo que aprendemos inglês. Não é absolutamente essencial que estejamos então aqui enfim, em esforço. O que é importante é que tenhamos o máximo de contacto com o inglês, ok? Depois, ler livros. Muitas pessoas, não é, acabam por aproveitar as férias de verão, o verão em que temos aqui mais tempo e algumas das nossas obrigações ficam temporariamente suspensas para lermos aqueles livros que gostávamos de ir lendo ao longo do ano. E então, por que não ler um livro em inglês? Podemos começar por livros, enfim, naturalmente que sejam mais simples. Podemos começar também por ler livros que nós já lemos em português e, portanto, nós já estamos familiarizados com o vocabulário, com o que é descrito no livro e por isso vai ser mais fácil essa leitura. Podemos ler também como lemos em português, ou seja, nós não temos que ler com um dicionário ao lado, nem temos que estar a procurar todas as palavras, podemos ter que procurar uma palavra ou outra que de facto é impeditiva de entendermos o sentido, mas de resto podemos ler de uma forma, enfim, normal, sem estarmos a interromper. Temos que ter, porém, em atenção que quando estamos a ler em inglês vamos precisar de mais tempo do que quando estamos a ler em português, ou seja, nós não vamos conseguir aprender a ler com a mesma velocidade, vamos ter que, enfim, ter calma connosco, ter alguma paciência, podemos ter que voltar atrás e reler, mas a verdade é que vai ser prazeroso e no início vai ser um pouco desafiante, mas rapidamente começa a ser mais fácil se persistirmos nesta nossa atividade de ler livros, ok? Se precisares de sugestões para livros para ler neste verão, okay? Temos algumas sugestões no nosso Instagram ou podes enviar uma mensagem. Depois, uma outra atividade muito interessante que nós podemos fazer nas férias é falar com turistas. Estão em todo lado, não é? Independentemente do sítio onde nós vamos fazer férias, teremos sempre pessoas de outros países, turistas ou até familiares e amigos que podem estar de visita também neste período. E nós podemos aproveitar esta oportunidade para falar inglês com eles. Porque, enfim, temos a oportunidade de treinar o máximo possível aqui situações reais e também, no caso dos turistas, há aqui algo que se neutraliza. Muitas pessoas dizem que têm vergonha, não é, de falar inglês com os outros, não é? Têm vergonha de errar, têm medo que os outros os chamem a atenção ou achem alguma coisa menos positiva e assim as pessoas poderão estar mais tranquilas relativamente a isso, na medida em que os turistas, nós, à partida, não os vamos ver mais. Portanto, é indiferente o que é que eles acham de nós, é indiferente se errarmos ou não, porque nós não os conhecemos, não os vamos ficar a conhecer e não vamos voltar a ver. Portanto, é uma ótima oportunidade para treinarmos, sem estarmos bloqueados por essa questão da vergonha e enfim, e temos receio da imagem que deixamos nos outros, ok? Depois, podemos também
aqui para treinar a escrita, escrever um diário de férias. Escrever aqui 2, 3 frases por dia sobre o que fizemos naquele dia ou sobre o que pretendemos fazer a seguir. Usar frases simples, usar os verbos do dia a dia, é uma excelente forma de nós praticarmos o vocabulário do dia a dia, não é? Os verbos mais comuns, as estruturas das frases e os tempos verbais mais simples, ok? Depois, lá está, podemos arranjar alguma forma, alguma estratégia para corrigir aquilo que estamos a fazer, mas só o facto de estarmos a treinar já nos dá consciência daquilo que estamos a fazer, ok? Independentemente de termos essa correção ou não. E assim, estamos a treinar também a escrita, que naturalmente é uma componente muito importante do inglês. Depois, ok, é importante também que sejas curioso, não é? Já falámos sobre isso. Que procures o inglês à tua volta. O inglês está em todo lado. Está nas instruções que nós encontramos em todo lado, nas casas de banho, nos museus, nos transportes públicos. Estão nas emendas dos restaurantes, está nas descrições em museus, por exemplo, etc, etc, etc. Portanto, é uma questão de nós estarmos curiosos, sermos curiosos e procurarmos o inglês, quer quando estão outras pessoas a falar, quer quando vemos o inglês escrito. E nós podemos aproveitar, podemos usar esse inglês à nossa volta para aprender inglês de uma forma tranquila e descontraída, ok? Irmos absorvendo esse inglês de forma natural, irmos lendo, irmos ouvindo, irmos tentando apreender esse vocabulário que é usado e assim irmos também integrando no que é a nossa comunicação em inglês. Finalmente, ok, nas férias podes também estudar com o English Club. O English Club é a nossa plataforma de estudo autónomo que te permite estudar de uma forma descontraída a qualquer hora e em qualquer lugar, desde que tenhas um computador ou um telemóvel, e por isso podes aqui também estudar de uma forma descontraída. Mais à frente vou-te falar com mais detalhe do English Club, mas ficas a saber que o English Club te permite então estudar inglês, aprender inglês ao teu tempo, em pequenos blocos de tempo, okay? E é inglês do mundo real, não inglês apenas dos livros, mas inglês que tu podes depois a seguir usar imediatamente com os turistas, com os teus amigos, etc., mesmo em clima de férias, ok? Então, este foi então as 3 partes da nossa aula. Em primeiro lugar, falámos então da importância de praticar inglês nas férias, independentemente de já estares a estudar inglês e isto ser a continuação e a consolidação para não perderes aquilo que já aprendeste, quer estejas então para começar um processo de aprendizagem e este pode ser uma altura ideal para iniciar o seu processo de aprendizagem, porque é uma altura, enfim, que temos uma vida mais leve, uma rotina mais tranquila, temos dias mais longos, ok? E por isso estamos aqui com menos stress e por isso mais predispostos para aprender. Falámos também de como criar uma rotina de prática de inglês nas férias com algumas atividades práticas e simples que estão naturalmente inseridas nas tuas férias, mas que podes aqui, com ligeiras alterações, aproveitar para aprender inglês. Falámos também de algumas atividades práticas para aprender inglês nas férias, não é? Como falar com turistas ou usar o inglês que está à tua volta. Para isso, falei-te também do English Club, ok? O English Club é a nossa plataforma de estudo autónomo de inglês. O English Club é, então, um programa de subscrição com mais de 300 aulas que te vai permitir desenvolver a tua comunicação em inglês em contexto, mesmo que à data de hoje não saibas uma palavra de inglês. No English Club encontras a prática da oralidade e da pronúncia, a gramática em contexto, a prática do vocabulário e da escrita no contexto pessoal e profissional. No English Club encontras mais de 300 aulas de inglês que são disponibilizadas de forma gradual. Podes assistir a qualquer hora e em qualquer dispositivo. Nestas aulas vais encontrar as bases do inglês, todas as regras gramaticais e o vocabulário que precisas para aplicar nos diferentes contextos. O English Club inclui ainda material de apoio em PDF, exercícios práticos e as respectivas soluções que podes arquivar, que podes imprimir e ter sempre disponível. O English Club inclui ainda uma masterclass por mês ao vivo, okay? Um momento em que temos sempre um tópico que esclarecemos e depois temos também tempo para
esclarecer dúvidas e praticar oralidade num contexto muito tranquilo e muito divertido. Enfim, tem sido muito giro essas nossas aulas. Depois, encontras ainda sessões de mentoria individual, ok? Em que os alunos têm aqui toda a minha atenção, toda a sessão é focada no aluno, nos seus objetivos. Nestas sessões podes, por exemplo, preparar uma reunião, preparar uma viagem, preparar uma entrevista de emprego, a apresentação de um trabalho. O aluno é que decide o que quer fazer. O English Club inclui ainda uma comunidade de alunos, ok? Um grupo exclusivo no Telegram em que podes esclarecer as tuas questões, partilhar insights e ainda, enfim, ter acesso a todas as novidades e horários das aulas, tudo isso. O English Club tem ainda alguns cursos extra disponíveis. Temos o Written Communication, a comunicação escrita, ok? Escrita formal, escrita informal e a pontuação. O escrever e-mails, como iniciar e-mails, como terminar, as frases que usamos habitualmente nos e-mails e também enfim, muitos exemplos práticos. Temos o inglês para conversa social, o inglês para entrevistas de emprego, o inglês para viagens, o inglês para restaurantes e ainda o inglês para apresentações profissionais. O English Club está disponível em 2 formatos, no formato trimestral, que fica a 120 € por trimestre, com oferta de uma sessão individual, uma mentoria individual de 30 minutos. E temos a subscrição anual, que está disponível por 360 € por ano, e que aqui com oferta de 4 horas individuais para usufruir ao longo do ano. Deixarei depois então aqui nos comentários na descrição o link do English Club para poderes saber tudo. Okay? Estou também ao teu dispor para esclarecer qualquer dúvidas. O English Club é ideal para quem gosta de aprender ao seu ritmo, para quem tem dificuldade em assistir a aulas com horários fixos, enfim, por diferentes razões, ok? E que aqui encontra todo o conteúdo necessário para atingir a fluência e para conseguir comunicar em inglês de uma forma confiante e segura. Estou ao dispor para as quaisquer perguntas, poderás deixar aqui nos comentários as tuas perguntas ou então contactar pelos meios habituais. Agradeço-te muito a tua participação e teres assistido a este vídeo. Muito obrigada e até ao próximo vídeo, cujo tema lançaremos oportunamente. Muito obrigada. Thank you very much. Have a great evening. Bye bye.